Meninas, que bom estar aqui com vocês. Eu estou muito feliz. Eu sou Shirley Morelli e vamos conversar sobre algo que eu sei que muitas consideram chato. Também assim, não é nada, né? Não é gostoso. É gostoso quando está faturando muito, né? Mas é um trabalho assim que demanda tempo, é chato, às vezes não é prazeroso e às vezes é assustador, né? Controlar os custos do negócio, né? Então, assim, eu estou muito honrada porque eu fiquei com medo de não ter ninguém nessa aula. Então, eu estou muito feliz aqui com vocês. Eu prometo que eu vou entregar um material de qualidade. Eu fiz exclusivo para essa aula, eu fiz pensando em mim, como empreendedora, o que eu gostaria de ter sabido lá atrás, o que que funciona, o que que não funciona. Então, eu trouxe algo que, de fato, eu tenho certeza que vocês vão conseguir compreender e sair daqui com uma visão muito ampla do que é custo e a gente vai desmistificar muitas coisas aí, tá bom? Então, ao final dessa conversa, vocês vão ver que não é um bicho de sete cabeças, né? E que na verdade pode ser até libertador. Então, a gente vai falar de coisas práticas, vocês podem começar a aplicar amanhã mesmo. Então, quem já fez mentoria comigo sabe que eu não fico falando só, eu trago exercício. Então, se todo mundo aplicar os exercícios que eu sempre trago aqui, com essa mentoria gratuita, vocês já vão conseguir resultados, já vão conseguir aumentar faturamento com a redução dos custos que eu vou passar para você. Então, eu estou muito animada para compartilhar com vocês tudo que eu preparei hoje para essa aula e de tudo que eu já vivi e todas as empreendedoras que eu já mentorei. Então, eu trouxe tudo para cá, tá? Como se fosse um resuminho da mentoria. E aí, olha só que interessante, eu trouxe para vocês algumas fotos minhas, porque não adianta só falar, né? Tem que mostrar. Não adianta só ser mentora, tem que ter vivido algo para mentorar, que é diferente de consultoria. Então, eu trouxe para vocês aqui um pouquinho da minha história, né? Eu quero que vocês saibam que eu trabalhei no mundo corporativo muitos anos na área de auditoria financeira, processos e tudo mais, e eu saí, eu fiz transição de carreira. E eu abri a minha própria empresa também. Então, eu também sou empreendedora de verdade. Eu não estou aqui só dando aula, né? Eu estou aqui passando de fato a minha vivência. Então, eu abri minha empresa do zero, uma clínica de estética na época, marca própria, não comprei franquia. Olha só essa foto aqui, ó. Essa foto aqui é a empresa que eu comecei, pequenininha. Ela só tinha essa salinha aqui. E depois, não sei se vocês estão vendo, eu acho que 5 anos depois, a gente veio para esse espaço aqui, ó, que é de 300 metros quadrados, considerado uma das maiores clínicas do Itaim Bibi. E aí eu vou trazer para vocês o que que eu fiz no começo, porque o começo realmente é muito complicado, né? Não tinha dinheiro, estava cheia de sonho, né? Eu também tinha muito medo, até hoje eu tenho medo, gente. Eu estou inventando moda, ó. Depois eu vou contar para vocês, eu estou com uma marca nova. Eu também não paro. E o medo não acaba, né? Então, o que realmente me salvou no início aqui desse negócio aqui foi, de fato, controlar custo, porque faturamento a gente não tem, né? Quando a gente abre empresa, quem tem faturamento aí no primeiro dia de empresa nova? Não existe. Então, o que me salvou foi isso. Então, vou compartilhar com vocês, não a teoria bonita do livro, aquela técnica, aqueles nomes difíceis, nada disso. Eu vou compartilhar o que de fato funcionou na prática e o que vocês vão poder fazer na prática, tá? No dia a dia, com o dia corrido, do jeito que eu sei que é. Então, é assim, tá difícil para você, tá difícil para todo mundo também. E aí, eu fiz questão de colocar essa foto aqui, porque vocês não vão entender muito bem, mas isso aqui é um telhado, e do lado tem o pedaço do telhado. Então, assim, não é fácil, gente. E para vocês verem esse lugar bonitinho aqui, o telhado, isso aqui é cupim. O telhado estava tomado de cupim, o telhado todo caiu, furado. Quer dizer, não é difícil, não é fácil. Então, assim, o começo, ele é difícil mesmo. E tá tudo. E é isso aí, gente. Então, ai, que alívio, né? Ainda bem que não é só difícil só para mim. Então, eu trouxe isso aqui para mostrar para vocês que eu também comecei, eu também tinha sonhos e eu também fiz um controle rigoroso dos custos, porque faturamento eu não tinha. Comecei do zero também. E aí, onde que a gente vai entrar? Por que que a gente está aqui hoje? Vamos falar sobre a realidade de quem está começando?
aqui eu fiz essa pirâmide aqui, porque eu sei que no começo a gente não tem o faturamento alto. Vocês vão ver que nessa aula aqui, só para poder ilustrar, eu vou começar passando bem devagar pelos pontos. A gente vai trazer uma consciência, uma mentalidade financeira para a gente abrir nosso coração para os custos e depois a gente vai entrar na parte prática e no final dessa aula, então fica até o final, eu vou abrir aqui uma planilha que eu vou dar para vocês de presente para explicar tudinho. E vocês vão sair daqui sabendo mexer com tudo, tá? Tudo que eu der hoje nessa aula, vocês vão aprender. Então, fica comigo até o final. Vai ser devagarzinho, mas no final vocês vão entender a construção disso aqui. Então, a gente vai estar abrindo aqui primeiro a mentalidade financeira. E eu vou fazer recapitulações ao longo dessa aula, tá? Então, o que que acontece? Aqui nesse começo, não temos o faturamento muito alto quando a gente está começando. Mesmo que você não esteja começando, vamos supor que hoje você não está com faturamento alto, né? Não tem problema, o que importa é daqui para frente. Daqui para trás a gente não consegue mudar. Daqui para frente a gente muda, certo? Não adianta ficar lamentando o passado. O que que eu posso fazer a partir de hoje? E aí, o que que eu vou passar para você? Que toda essa parte, todo esse aprendizado faz parte do processo. E é justamente por isso que agora, a partir de hoje, nesse começo de empresa, cada real economizado é tão importante e muito determinante para o sucesso do seu negócio. Então, cada real que você não gasta é um real que você pode ir para o crescimento do seu negócio, seja em marketing, produto, capacitação. São pequenas decisões diárias que vão definir se o seu negócio vai decolar ou ele vai ficar patinando, vai ficar cada hora, dois passos para frente, três para trás, dois passos para frente, agora vai, um para trás, sabe? Fica aquela coisa, né? Então, seu negócio fica patinando e a gente vai ter e a gente quer trazer aqui algo consistente. Então, na base dessa pirâmide aqui estão as suas escolhas. Então, eu vou trazer para vocês aqui uma mentalidade financeira que são decisões conscientes, onde a escolha que você vai fazer hoje, tá vendo? Tem várias setinhas aqui, vai determinar o próximo passo. Então, onde que eu parei aqui? Vai determinar o próximo passo. Então, você tem economia e controle eficiente se você tomar decisões conscientes aqui. E se você tomar decisões conscientes, você vai ter um controle mais eficiente e aí você vai conseguir economizar mais e aí sim a gente vai começar a pensar em crescer, em reinvestir. Então tem todo um passo a passo que não vai acontecer da noite para o dia. E no final disso eu vou passar para vocês sem planilha complicada, sem nada, eu vou dar dica de bastante coisa. Então vamos lá. Nesse slide aqui é engraçado porque o que que eu estou fazendo aqui? Toda vez que eu falo de coach, de treinamento financeiro, eu penso na dieta. Por quê? Eu já tive a clínica de estética e a gente já fez, a gente fazia mentoria para emagrecimento, sabe? Consulta para emagrecimento. Então a gente fazia toda uma conscientização, da pessoa para emagrecer. E eu acho que é muito parecido com o financeiro. E aí, por isso que eu coloquei esse monte de doce aqui. Porque o que acontece? Gente, vocês já foram assim, quem já foi nutricionista, ou então quem tá aí precisando emagrecer? Vocês vão achar que eu tô doida agora. Nossa, tô falando de financeiro, você tá falando de nutrição. O que que tá acontecendo, Chile? Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês já tentaram fazer dieta? Porque eu tô falando isso porque no começo desse ano, passa Natal, Réveillon, assim, a gente fica, né, com a meta do ano, né? Esse ano vai, né? Mas depois do Réveillon, não, peraí, depois da Páscoa. E aí eu tentei fazer. E eu baixei esse aplicativo aqui, eu coloquei ele aqui porque quando a gente está assistindo, a gente quer saber qual é o aplicativo, então eu já coloquei aqui porque eu ia ficar curiosa. Esse aplicativo aqui, Macros, ele é um contador de calorias. E aí eu falei assim, bom, eu preciso emagrecer e tal. E eu falei, eu fiz um desafio que eu precisava ficar 7 dias comendo até 900 calorias. E aí eu ia ter o resultado lá, tal. Só que assim, 900 calorias, eu comecei a colocar tudo nesse aplicativo, tudo que eu comia. E
E eu fiquei passada, porque eu achava que eu não comia tanto, mas eu comia errado. Por exemplo, eu fazia uma abobrinha refogada. Aí, se eu colocar só o tempero com sal, sei lá, é 50 calorias. Se eu coloco uma colherzinha de manteiga, vai para cento e poucas calorias. O que que eu estou querendo dizer com isso? Que muitas vezes a gente gasta e a gente não percebe. E aí chega no final do mês, a gente acha que o dinheiro sumiu, o dinheiro não rende, sabe? Eu faturei tanto, mas eu não estou vendo a cor do dinheiro. E são esses pequenos detalhes, muitas vezes, que você faz durante o dia, durante o mês, sem pensar, que faz com que você esteja gastando de forma desnecessária, irracional, impulsiva. Então, a mentalidade financeira aberta para algo intencional, racional, com objetivos claros, ela primeiro tem que descobrir as causas. E eu vou trazer isso aqui para vocês. Então, vamos lá. Por exemplo, uma pessoa que vai para o trabalho presencial 3 vezes na semana. E aí ela costuma almoçar fora ou pedir delivery. Se você fizer uma conta 3 vezes na semana, 3, 6, vamos supor que ela gaste R$ 30. Dá 3, 6, R$ 90 por semana. Se você multiplicar por 4, se você multiplicar por 12 meses, por 4, que é um mês, e se você multiplicar por 12 meses, vai dar bastante dinheiro. Sendo que ela poderia falar: não, eu não vou almoçar fora 3 vezes, eu vou almoçar duas, eu vou almoçar uma. Depende do momento, por isso que eu falo que é intencional. Então, gastos automáticos, por exemplo, é um Uber, é uma papelaria, um, um gasto desnecessário, por exemplo, eu quero fazer um vídeo, mas eu não tenho teclado dourado, eu vou ter que comprar o mouse dourado, sabe? Coisas que eu faço sem pensar. Então, isso aí, pequenos excessos, eles geram grandes impactos. Então, a gente vai trazer hoje uma mentalidade financeira para, de fato, gastar, investir, pagar contas que, de fato, fazem sentido para o meu momento. Não estou falando que você não tem direito de almoçar fora, jantar fora, mas depende do seu momento, do que você quer hoje para você. Pode ser que eu não consiga fazer isso agora, porque o momento é outro, vou deixar mais para frente. Então, são escolhas. Então, lembra da pirâmide? As escolhas que vocês fazem hoje vão definir a economia que você precisa amanhã para você crescer. Então, se você tiver uma linha do tempo dentro da sua empresa, projeções onde você determina onde você quer chegar, quais são os seus objetivos, fica mais fácil você assumir essa postura hoje. E aí, eu coloquei aqui uma dica de aplicativo também. Então, esse aqui é o de caloria, mas tem o financeiro, que é esse aqui, eu acho que não sei como é que fala, se é mobiles, mas ele foi muito bem recomendado, tá? Ele é intuitivo, ele tem a versão gratuita. Você pode adicionar lá todos os seus gastos. Eu vou falar também mais para frente de novo sobre as tarefas que eu vou passar para vocês é, fazerem, e eu já trouxe também as desculpas que eu sei que a gente vai dar para não fazer, eu já trouxe tudo, tá bem preparado. Mas aí, esse aplicativo aqui, ou esse de baixo também, esse Organize eu coloquei aqui porque ele faz integração com o banco, pode ser que seja interessante, tá? Então, são dois aplicativos, o de cima foi mais recomendado em primeiro lugar, em segundo lugar está o Organize e também pela vantagem dele fazer integração com o banco. Então, uma dica que eu dou aqui para vocês, baixe o aplicativo e comece a partir de amanhã a registrar todos os gastos, pelo menos por uma semana, por um mês, pelo menos faça por um mês. Assim como a gente faz muitas vezes com dieta, com controle de calorias, né, com macros, faça com os seus gastos, né? Eu sei que todo mundo que está aqui hoje precisa reduzir os custos, precisa aumentar o faturamento, precisa dar um jeito de uma vez por todas no coração da empresa, são as finanças, né? Ele que vai mandar o sangue, né? Ele que faz o fluxo financeiro, o fluxo sanguíneo, né? Funcionar, né? O fluxo financeiro da empresa, né?
Então, e aí no final você vai conseguir fazer uma análise. O que que mais pesa na minha alimentação financeira, né? Então eu fiz essa analogia da dieta para vocês nunca mais esquecerem, porque a dieta e o financeiro é a mesma coisa, gente, só muda a figura, né? Se eu como um docinho depois do almoço, uma cozinheira que vive petiscando, aquele biscoito recheado antes de dormir, aquilo ali pode ser o grande vilão de você não conseguir emagrecer. E você não percebe, porque você muitas vezes fica o dia inteiro sem comer. A mesma coisa com o financeiro. Você acha que não está gastando, mas são R$ 10 aqui, aquela moça do brownie que vai uma vez por semana vender o bolo, sabe? O bolo de pote, aquela sobremesa, aquele cafezinho. Então, várias coisas, papelaria, várias coisas aqui podem estar complicando o seu financeiro, tanto pessoal quanto profissional. Então, aqui é mais para a gente poder abrir a mente para essa clareza aí, que realmente não existe assim, nossa, eu ganho, meu dinheiro não rende. Alguma coisa tem, e a gente vai entender e ainda vou passar para vocês até o final o que que a gente vai entender sobre isso, porque tem mais exercícios que eu vou fazer. Então, agora que a gente já entendeu essa consciência, eu quero reforçar aqui, que eu já falei algumas vezes, até na trilha de gestão, a importância que é separar você da sua empresa. A sua empresa não é você. Isso é uma das coisas que eu mais aprendi e que quero compartilhar. Que eu sou eu, minha empresa, a minha empresa. Isso também é legal até pro mental, viu? Isso é assunto de terapia, porque o que acontece? Muitas vezes a nossa empresa não está faturando, a nossa empresa está falindo e a nossa autoestima cai porque a gente diretamente se sente derrotada. Ô, gente, eu quero, não sei se vocês estão, se vocês estão acompanhando, mas eu quero que dê um ok, façam, manda reações para eu saber se eu estou falando, se o que eu estou falando está fazendo sentido, porque isso que eu estou falando é de mim, é das pessoas que eu já atendi, que muitas vezes a gente é tão relacionado com a empresa que se a empresa não vai bem, a gente acha que é a gente, então a gente fica trazendo para o lado pessoal. Então, separar isso é muito importante, porque se a empresa não está bem, eu vou olhar para a empresa e vou falar assim: peraí, o que que ela precisa melhorar? Eu vou ter mais pensamento racional, não vou levar tanto para o emocional, não vou ficar aqui, ai meu Deus, como eu sou péssima, nossa, como eu sou horrorosa, não sei fazer gestão e tal. E aí você entra numa situação que não é legal, que você não consegue pensar na empresa como um negócio, pô. Aquilo ali é um negócio. Ele pode andar como não, e eu vou cuidar dele. Isso vai ajudar até a encarar os custos, porque muitas vezes a gente foge, a gente não quer encarar aquilo, né, como realidade. Então, quando eu comecei a minha clínica, uma das decisões mais importantes foi tratar com esse rigor financeiro, sabe? Eu vou contar algo assim que tem muita gente que acha que é exagero, mas faz toda a diferença. Se eu, por exemplo, eu tô lá, aí, aniversário de fulana, vamos cantar parabéns? Aí não tem dinheiro no caixa, às vezes eu tinha dinheiro no meu bolso, meu dinheiro. Eu tirava dinheiro do meu bolso para comprar um bolinho. Mas o bolo era para a empresa, não era para mim, não era um gasto pessoal. Eu anotava como se fosse um empréstimo para minha empresa. A minha empresa, assim que entrava dinheiro no caixa, eu pegava de volta, porque eu tratava separado o dinheiro. E também o contrário, né? Se tinha dinheiro no caixa, eu não pegava para eu poder comprar um sapato, alguma coisa, né? E eu vou falar sobre isso também. Então eu tratava assim, sabe, que é bem separado. Eu fazia questão de anota aí. E isso também treinava os funcionários, eles começavam a entender também esse processo, né? Falava assim, anota aí, Yara. Chile emprestou R$ 10 para a empresa. Até para os funcionários verem que é sério o negócio, não é palhaçada, aqui é uma empresa e tem processos. E aí, parece exagero? Não é exagero, é um processo. Não o que você faz com R$ 10 e com R$ 10.000 não pode ser diferente, tá? Você tem que levar a sério.
do mesmo jeito. E foi essa disciplina que me deu o que eu chamo de poder de empresária, sabe? Eu comecei a cada vez mais me assumir como uma empresária e que eu tinha uma empresa. Porque se você não faz isso, fica até para o seu inconsciente, até para o seu psicológico, ainda não fica aquela coisa com cara de empresa, sabe? Lá no fundo, nem você está levando tão a sério assim, entendeu? Então, é importante você começar a fazer esses exercícios e trabalhar essa questão da empresa, do respeito à empresa, dessa hierarquia, dessa nova entidade que está se apresentando aí, e de você também como empresária. Se a empresa vai bem ou não, isso não diz, isso não mede o seu potencial, porque é um negócio, e é um negócio de risco. E eu falo, todo empreendedor é um investidor de risco, porque todos os outros que não empreendem estão investindo em renda fixa, em CDB, sei lá, CDI, e assim vai. As pessoas que não empreendem, elas estão investindo o seu dinheiro com um capital mais seguro. O empreendedor já é, por si só, um investidor de alto risco. Então, não é segurança que a empresa vai dar certo. E isso não define quem você é. Então, o primeiro passo aqui é você entender isso, porque vai ficar mais fácil você lidar, vai ficar mais leve você lidar com as finanças. Porque o negócio é um investimento. Se ele não te dá retorno, você tem que ver o que você vai fazer. Quais são as causas para você tomar as decisões? Tem continuidade? Tem. Não dá para continuar? Entendeu? Então, assim, a gente tem sonhos, a gente tem uma idealização, mas a gente tem que vender o que o outro quer comprar. E a gente tem que avaliar se faz sentido ou não. E isso não vai determinar quem você é. Você não vai ser fracassada se o negócio vai dar certo ou não. É um investimento de risco. Então, eu nem estava no meu script aqui, mas é interessante falar isso, porque a gente tende a desvalorizar um pouquinho a gente, né? Como, às vezes, quando não dá certo, aí você, não, é um investidor que aceita riscos altos. É o risco mais alto que tem, gente, é investir em empresa, é abrir uma empresa, tá? O pessoal do estímulo aqui, que analisa crédito, não vai me deixar mentir, mas é o risco mais alto que tem é você pegar o seu dinheiro e investir em empresa. Falar a verdade. Então é isso. Então a gente tem aqui você com as suas finanças pessoais, a sua empresa jurídica com as finanças do negócio, você tendo poder empresarial, né? Além de, você não é a dona a dona da casa, a dona do negócio só, você é a empresária e você vai trabalhar contas separadas, tá? Vai ter uma clareza financeira. E aí, deixa eu ver se eu vou falar sobre isso. Ah, tá, tá. Shirley, vou só ler algumas mensagens aqui do chat, tá? Tá, A pode Ana ler. tá falando que até as comparações com alimentação está facílimo de entender, linguagem que todas nós conhecemos bem. E a Nilva comentou: eu que eu diga, Shirley, estou há 25 anos no mercado e completamente sem caixa por não ter tido esses cuidados que você está abordando. Muito bom, gente. Nilva, e aí? Vou falar para vocês, tá? Essa comparação da analogia da dieta, eu acho que vocês nunca mais vão esquecer. Vocês vão lembrar de mim pro resto da vida. Tudo que vocês vão gastar, vocês vão lembrar. E vai todo mundo emagrecer também. Mas o que eu tenho para falar para Nilva também é o tempo tem uma história, tem um aprendizado, e nunca é tarde para recomeçar e nunca é tarde para começar. Então, Uhum. o que mais vai valer hoje é o que você vai fazer a partir de hoje. É Porque a verdade. única coisa que você consegue mudar é as suas decisões hoje. Então, mesmo que você já esteja há 25 anos, a gente volta naquela pirâmide, tem aquele pezinho com um monte de setinha. Qual a decisão você vai tomar a partir de hoje para a gente mudar o rumo da sua história? E é possível. Exatamente. É possível. Você não está aqui à toa. Estou tentando salvar aqui a empresa, tá difícil. Mas Você é não está aqui à toa. E aí existem verdade. várias avaliações que precisa fazer, né? A gente chega um momento que a gente tem que avaliar também. Faz sentido? Não faz, né? Até quando? Coloca uma data, coloca uma meta, enfim. Então vamos lá. E aí, eu vou contar para vocês o caso de uma funcionária minha, né? Eu até convidei ela para participar aqui. Como ela não está aqui, se ela tiver, manifeste-se. Mas como ela, não sei se ela está aqui, eu vou colocar como Diana.
Eu tive, graças a Deus, oportunidade de ter muitas funcionárias e todas elas eu treinava, né? Eu compartilhava os conhecimentos e tudo mais. E eu era aquela líder que muitas vezes instruía um financeiro pessoal também, né? Ela chegava com sapato novo, mas para que esse sapato novo e tal? Né? Você não quer comprar uma casa? Eu era assim, né? Eu dava essa educação financeira também. E aí, no ano passado, depois de 11 anos, eu vendi a operação. E ela ganhou uma nova profissão, porque tudo que ela aprendeu, agora ela virou administradora de outros profissionais da área. E ela fez um depoimento muito bonito no final lá, falou que, porque quando ela veio trabalhar comigo, ela não era casada e não tinha filho. Então, no meio desse tempo todo, ela casou, filhinho dela acho que tem 7 anos, muitas coisas aconteceram na vida dela. E ela agradece, ela fala que é, tudo que ela construiu, ela tem carro, ela tem apartamento próprio, o filho dela trabalha numa escola particular, o filho dela estuda numa escolinha particular. Tudo que ela conquistou foi de aprendizados que ela me via fazendo, né? Porque é a negociação que eu fazia. Eu vou passar aqui para vocês, eu vou compartilhar o que eu fazia. Mas isso é interessante, porque se só de observar ela que não tinha um negócio próprio, mas ali com o salário dela, com as coisinhas dela, com as escolhas que ela fazia, porque não tem como você querer tudo e conseguir tudo, né? Cada escolha existe uma recusa de algo, né? Quando você escolhe A, você abre mão de B. Então, essas escolhas foram importantes na vida dela e ela passou para mim. Então, eu fico pensando, você que tem um negócio na mão, com possibilidades de fazer tantas coisas, porque o negócio é seu, o que que você poderia fazer com esses conhecimentos também, né? Se ela conseguiu trabalhando, tendo um salário. Então, eu quis trazer esse depoimento só observando, e o que ela observou é o que eu vou trazer, é o que eu estou trazendo aqui para vocês na aula de hoje. E aí, eu vou chegar aqui, nesse slide aqui, que eu vou passar para vocês algo, depois vocês vão receber esses materiais todos, tá? E aí, então não precisa anotar, mas se vocês quiserem também reforçar, fiquem à vontade. Mas vamos para a parte prática aqui, tá? A parte da consciência. Então, a gente falou sobre a dieta, sobre os pequenos gastos, mas vamos trazer mais para a consciência ainda, que eu quero dar uma prática para vocês também. 3 perguntinhas simples, que isso vai ajudar vocês, tá? Se vocês se comprometerem a fazer antes de qualquer compra para o negócio, vão economizar muito dinheiro. São perguntas que cabem um post-it, né? Vocês vão colocar um post-it em tudo quanto é lugar, cabe no celular, na sua tela do computador, na carteira. São essas 3 perguntinhas. A primeira pergunta é: essa compra que eu vou fazer agora, isso eu estou falando para o negócio, né? Essa compra vai aumentar o faturamento do meu negócio? Por exemplo, vamos pegar uma maquiadora, uma empreendedora de maquiagem. Ela quer comprar um ring light novo, uma luz nova, né? Cara, mas ela faz essa pergunta. Aí ela pode responder assim: Ah, isso aqui vai melhorar a qualidade das minhas fotos, porque é através das minhas fotos que as pessoas compram a minha maquiagem. Então, sim, vai aumentar o meu faturamento. Então, sim, a resposta que ela daria para essa pergunta é sim. Aí, ok, a compra foi aprovada. Então, se aumenta o meu faturamento, compra aprovada. Segunda pergunta: eu vou tomar uma multa ou perder cliente se eu não fizer essa compra agora? Se a resposta é sim, está aprovado. Porque não quero perder cliente e também não quero tomar nenhuma multa. Eu coloquei multa porque tem algumas coisas que a gente não pode deixar de pagar. Senão a gente leva multa. Ah, mas tem um boleto de fornecedor. Eu deixo de pagar. Tem multa? Tem, então não vou deixar de pagar. Mas tem uma coisa que eu vou falar para vocês. Quanto melhor o relacionamento com os fornecedores, melhor é o poder de negociação. Então você pode, antes de não pagar, ao invés de fugir do fornecedor, liga para ele.
Olha, eu estou com uma conta aqui que vai vencer na semana que vem. Eu gostaria de saber se você consegue me dar mais 5 dias, porque eu estou com o meu fluxo de caixa assim, assim, assado. Gente, nada melhor do que uma conversa franca. Eu tenho certeza que muitas coisas vão ajudar aí. E eu tenho certeza que, se ele puder, ele vai mudar a data. Eu já fiz muito isso. Então, melhor do que fugir, já fala logo, porque você já não ia pagar. Então, melhor não pagar, perguntando se pode não pagar, porque vai que ele consegue colocar mais 10 dias e não te cobra uma multa. E isso vai gerando cada vez mais um relacionamento vai estreitando o relacionamento com o seu fornecedor. Ele pode confiar mais em você. Quem sabe um dia ele não vende em consignação, né? Vende com prazo, né? Você compra hoje a peça para pagar depois de 30 dias. Olha que maravilha, você vai poder comprar você vai poder vender antes de pagar. Então, são coisas aí que você consegue reorganizar. Mas a segunda pergunta é: há risco? Eu vou pagar uma multa? E a terceira pergunta é: eu posso adiar essa compra para 30 dias sem prejuízo? Por exemplo, é, uma confeiteira que já faz um monte de bolo, já tem várias formas de bolo, mas saiu aquela forma maravilhosa, porque vai fazer o formato, sei lá, diferente, que eu nunca fiz na vida. Eu preciso comprar agora ou eu posso esperar 30 dias? Eu já tenho é, formas para fazer, então eu vou esperar um pouco mais, porque de repente aquele produto entra em promoção, ou então era só uma vontade de impulso, nem precisava. Eu tenho ex-funcionários também que abriram clínicas, que elas querem comprar também equipamento da moda e tal. Eu falo, mas você já não tem ultrassom, você vai comprar outro? O que que ele faz de diferente? Ela, mas é porque ele não sei o quê. Mas aí você começa a fazer pergunta, não, na verdade não precisava mesmo. Então é isso, tomar consciência. Então a regra é simples. Se você respondeu não para a primeira e para a segunda pergunta, e sim para a terceira, espera. Se não é urgente, não vai aumentar o meu faturamento, eu não vou perder cliente, não vou pagar multa, então eu posso esperar mais um tempinho. Eu posso fazer cotações, né? Então não compre agora. Sabe aquela coisa também, esse outro dia eu vi a Juliette dando uma entrevista, ela falou assim: ah, então uma coisa que o Fábio de Mello me falou que eu guardei para a vida. E é mais ou menos isso que eu também falo. Se você tiver que decidir na hora, a resposta é não. Então, sabe aquelas coisas assim, é pegar ou largar? É agora ou nunca? A resposta é não. Não, não compre no impulso. Toda reunião que eu vou, que eu sei que às vezes reuniões, dependendo da agência, das empresas, elas são mais agressivas, eles te dão uma proposta para você fechar na hora com a pessoa. Toda reunião eu falo assim, ó, eu tenho uma cultura que eu nunca fecho nada na hora, eu preciso colocar no papel. Eu preciso de um tempo, eu preciso pôr no papel, amanhã eu te respondo. Você vai mudar o preço por causa disso? Eu já dou essa invertida. A pessoa, não, então até amanhã eu espero. Então, eu recomendo que façam isso. Pediu para decidir na hora, é pegar ou largar? A resposta é não. E abre o jogo, fala, não, gente, calma, eu vou pôr no papel, eu preciso pôr no papel, não é? Assim de supetão, não sei, você me deu um valor aí, parece ser muito interessante, realmente estou muito interessada, mas deixa eu pensar, ganha tempo. Mas tudo vem com uma justificativa, tá? Negociação, tudo tem que vir com uma justificativa que faça sentido para o outro também, senão não vai rolar. Então, explica a situação, que eu tenho certeza que ele vai aceitar. Então, 3 perguntinhas. Aumenta o faturamento? Se tem risco de multa ou de perder cliente, ou se eu posso esperar é, 30 dias. E aí nós vamos entrar aqui, já pegando o gancho sobre o esperar 30 dias, a questão do poder da cotação, né? Então você vai poder economizar antes de comprar. Então vamos falar de algo que parece óbvio também, né? Mas que as poucas pessoas fazem, né? Que é cotar antes de comprar. Na minha clínica, gente, eu não comprava nada sem cotar com pelo menos 3 fornecedores. Isso virou um processo.
Ah, tem que comprar tal coisa, três fornecedores. E eu já criei uma base de dados com fornecedores e com os produtos. Então, de vez em quando, eu só atualizava os preços, né? O começo pode ser mais difícil, mas na hora de montar. Mas depois é algo automático, sabe? Qualquer funcionário que entrar, claro que porque você vai crescer e você não vai dar conta de tudo, você vai colocar uma pessoa para fazer isso, já está documentado. Então, tudo que funciona, gente, vira processo, tá? Eu adoro processo, não muitos, né? Para não ficar muito atravancado, mas tem coisas que fica fácil, não tem que ficar toda hora, ah, meu Deus, onde é que está o nome daquele fornecedor mesmo? Meu Deus, quando foi que eu gastei na última compra? Isso faz você perder tempo. E perder tempo, gente, às vezes ficar uma manhã inteira atrás de um contato, atrás de um valor, não dá. Isso aí eu já falei também, isso tem a ver com a trilha de gestão do tempo que eu já dei aqui. Então, você vê, as coisas estão interligadas. Então, cota com três fornecedores, compara preços. Outra coisa, compara maçã com maçã. Ah, é claro, né, X? Você acha que eu vou comparar maçã com laranja? Mas por que eu estou falando isso? Eu já tive clínica de estética e a gente comprava cremes. Então, existe creme de 1 quilo, 700 gramas, de 500, de 250. E muitas vezes enganava, porque ficava assim, R$ 89 o creme tal. Ah, mas em outro lugar, o mesmo creme está 69. Só que aí as pessoas esquecem de olhar a quantidade de gramas, né, que vem dentro do pote. E aí eu chegava a falar assim, poxa, mas se eu comprar o de 69, eu vou pagar mais caro do que o de 89, porque o de 89 vem maior quantidade. Então, assim, até esses detalhes é interessante. Ah, eu vou comprar do fornecedor A. Ah, por quê? Porque tá mais barato, mas o B tá mais caro, só que ele não cobra frete. E aí, no total, o B sai mais barato. Então, são esses detalhes assim que vocês têm que pensar também, né? Ah, esse fornecedor aqui, ele entrega um suporte técnico, o outro não entrega. E o suporte técnico, se eu precisar, vai custar R$ 150. Então, quer dizer, você vai começando a comparar preços e a entender e a fazer uma economia de forma inteligente. E é fácil negociar quando você entende, porque você fala assim, se você tem um fornecedor que você sempre compra dele, abre o jogo com ele e falou assim: olha, fulano, poxa, eu gosto tanto de comprar de você, mas tem uma promoção aí de outro fornecedor que tá muito barato, tá mais barato, e assim, eu não tô podendo gastar, mas eu queria ver o que que você consegue fazer para mim, porque eu queria continuar com você. Então, assim, é uma questão de negociação. Eu não gosto de dar valor no preço dos outros, porque eu não gosto que façam isso comigo. Então, eu comecei a ter um pensamento muito grande de como eu negocio com as pessoas, é como eu quero que as pessoas negociem comigo. Então, eu costumo ser muito transparente e, de fato, muito coerente quando eu vou negociar. Porque eu também penso do outro lado, também não quero falar assim, ah, desvalorizar demais. Eu de fato, tento ser o máximo honesta possível e entender o valor daquilo ali, porque muitas vezes um produto ou um serviço, ele é mais caro porque tem um sentido para ele ser mais caro. Então eu olho isso também. E faço também, se faz sentido para mim nesse momento ou não, né? Eu poderia pegar, igual tá, sei lá, eu comprei esses dias um tripé, que na verdade não era tripé, era pau de selfie que eu comprei errado. Tava mais barato. Mas assim, eu poderia pegar um mais poderoso, mais caro? Poderia, mas porque eu preciso, eu peguei mais barato, porque para mim aquilo ali não era importante. Então a gente também tem que pensar no nosso lado, mas também não vou colocar preço no trabalho, no produto dos outros, porque o mais caro, de fato, era mais caro, porque ele tinha uma base maior, que ele abria mais, né? Então, são todas essas questões, né? Então, a gente pode negociar sim, mas seja coerente na negociação, porque quanto mais você for transparente, a chance de você ganhar uma negociação maior, porque você está ali jogando limpo com a pessoa, né? E aí você vai economizar. Então, eu coloquei R$ 600 economizados aqui, porque aqui eu tinha colocado um exemplo de uma dona de salão também, que ela, uma cliente minha de muitos anos atrás, ela costumava comprar um lote de um produto sempre do mesmo fornecedor. E como o fornecedor ia até o salão, ela na correria, ela comprava sempre dele.
Então ele chegava lá, falava, ah, tá na promoção, não sei o quê, ela, "Ah, tá bom", e era meio que hábito, né? E como ela não tinha planejamento financeiro, muitas vezes ela precisava do produto e ela não tinha tempo para fazer cotação, ela aceitava aquilo ali. E aí, um belo dia, ela começou a usar esses pequenos detalhes aqui que eu tenho falado, que eu estou falando para vocês. E aí, ela cotou, realmente tinha um outro fornecedor melhor, mais amigável, mais prático para ela, e onde ela pagava, eu sei que eu acho que ela pagava 1.800, começou a pagar 1.200 pelo mesmo lote, da mesma marca, ou seja, ela começou a economizar R$ 600 mensalmente. Então, esses R$ 600 poderiam ser usados para outros fins, ou pagar uma viagem para ela no final do ano, que se você pega R$ 600, multiplica por 12, né? Então, isso é uma compra que ela fazia. Então, são detalhes, é aquela coisa da dieta lá, né? Cada detalhezinho vai fazendo a diferença depois. E aí, então, a gente entra aqui na questão do controle diário simples, né? Ah, tem um negócio que eu pulei aqui na dieta, que eu tinha colocado numa frase que eu gostei muito. Eu vou só voltar aqui, ó. Empreendedora que não controla os pequenos gastos emagrece caixa sem perceber. Gente, eu adorei essa frase, eu coloquei aqui, eu não queria deixar de ler. Que é o contrário, né? Se você não controlar os gastos, você vai emagrecer seu caixa. E a gente não quer caixa magro. Então tá, aí aqui vem o controle básico, né? Vamos falar do controle diário. Eu já vou logo avisando, não precisa, gente, não precisa ser nada complicado. Pode ser uma planilha super simples, um caderno, um diário, o bloco de notas do celular, um grupo no WhatsApp que você cria com você mesma e vai tirando foto do que você compra e vai pondo lá também para ficar prático. Porque é importante você começar a anotar todos os gastos que você faz por dia, isso a partir de hoje. Depois a gente, sabe aquela frase? Primeiro você começa, depois você melhora? Então, a partir de hoje, ah, mas eu já tenho. Não, a partir de hoje, eu já quero que você faça o controle diário dos seus gastos. 5 minutos. Ó, gente, é melhor ter um papel onde eu anoto as coisas do que ter um sistema chiquetésimo, carésimo, onde eu não anoto nada. Então, aqui é o seguinte: é melhor fazer do que não fazer. Eu não tenho todas as condições, não é, eu não quero que você esteja pronta para começar. Eu só quero que você comece do jeito que dá, do jeito que pode, mas comece. 5 minutos diário, gente, é o tempo necessário para você fazer esse controle. Com isso, eu até fiz assim, ó, com esses 5 minutos diário, você vai ter, em média, 30% de redução nos seus gastos no final do mês e 100% de clareza, porque você vai chegar no final do mês tendo uma clareza que você não vai acreditar do que você gasta, de como você gasta, de como que é o sentimento seu naqueles momentos de gasto, o que que aconteceu para você gastar tudo aquilo, você vai começar a tomar consciência disso. Então é isso, gente. O importante é fazer todo dia. Ah, eu fico 1 hora fazendo. Não. Até faço uma comparação aqui com a parte de atividade física. Às vezes a gente fica querendo começar uma academia e a gente coloca lá, amanhã eu vou, 1 hora. Aí fica lá, 1 hora na academia, porque aquele impulso, né? Aquela coisa de começo, 1 hora. Aí chega no segundo dia, 1 hora. Aí no terceiro dia, ai, 1 hora, eu não vou. Aí pronto, não foi mais. Agora, se você fala assim, eu vou para academia 10 minutos por dia. Eu vou hoje, vou amanhã. Aí quando chegar na quarta-feira, vai dar aquela preguiça, vai falar assim, poxa, mas são só 10 minutos. Aí eu vou. Então, assim, o que que é melhor? Ir todos os dias 10 minutos ou ir 2 vezes no mês, 1 hora? Então, é isso que eu estou falando para o controle financeiro. É melhor todo dia você, 5 minutinhos, ver o que que você gastou no dia, do que falar, não, meu horário é das 7 às 9 da noite, vai ser dedicado às finanças, para no segundo dia acontecer qualquer coisa e você não conseguir fazer. Então, é isso que eu peço, 5 minutinhos, porque a consistência é o que vai fazer toda a diferença. Eu quero muito que vocês voltem aqui e falem assim, Shirley, você não sabe o quanto que eu economizei, o quanto que eu já estou crescendo. Eu quero isso, gente.
Eu tenho essa meta aqui hoje. Eu quero que vocês. Inclusive, a gente podia até fazer depois um follow-up, hein, Helena? Ó, tô aqui pensando aqui sobre esse follow-up aí. Quero pegar todo mundo no pulo. E aí, eu quero que vocês entendam os tipos de gastos. Vamos lá. Chegou na parte boa. De uma vez por todas. Vocês entendem o que é variável, fixo? Ou isso aí é uma chatice só? Pode falar a verdade. É chatice? Ou é bom? Vocês já entenderam? Já me explicaram várias vezes. Não consigo entender o que é custo fixo e o que é variável. Eu vou explicar para vocês o seguinte. Vamos lá. Tudo que você paga todos os meses, independente se você vai vender ou não, se você vai levantar da cama ou não, independente, é fixo, porque ele é um custo fixo. Você vai pagar todo mês só de você ter o CNPJ. Só de você falar: oi, sou empreendedora, já comecei pagando. Não estou vendendo, nem sei que produto eu vou vender. O que que você paga todos os meses? Aluguel, internet, contador, de repente o hospedagem de um site, ou então eu contratei um social media para fazer minhas redes sociais. Isso é fixo, porque não vai mudar. Se eu vender um produto, ou se eu vender 10 produtos, o meu aluguel não vai ser menor por causa disso. Se eu ficar 15 dias aberta e 15 dias fechado, o meu aluguel não vai mudar. A minha internet não vai mudar. A luz, tem gente que fala assim: ah, a luz muda, né? Porque se eu não ligar o meu equipamento. Agora eu vou falar para vocês. Eu, na clínica de estética, eu tinha muitos equipamentos. Eu colocava a minha conta de luz como gasto fixo, porque não variava muito. Tinha mês que era um pouquinho mais alto, mês que era um pouquinho mais baixo, mas era um gasto fixo, porque independente de eu vender ou não, eu tinha pagamento de luz para fazer. Agora, se você tem uma indústria que tem um salão com maquinários e que se eu não trabalho durante um mês, aquele gasto de energia não ocorre, aí sim, ele acaba não sendo fixo. Mas se ele acontece todos os meses, ele é fixo. Então, eu não vou entrar nesse mérito aqui. Eu vou entrar numa coisa bem prática para vocês fazerem a partir de hoje, porque hoje é uma aula para começar. Então, eu não trouxe nada difícil. O que que eu pago todos os meses? Como é que fala? Quando é tipo assim. Ah, esqueci teu nome. Tipo, Fielmente. regradamente. Hã? Regrado. É, certinho, né? O que que eu pago todos os meses, né? Aí eu vou anotar. O que que varia? Então, quando eu falo de custo variável, é aquilo que varia de acordo com o que eu vendo. Se eu fabrico agenda, eu tenho custo para fabricar essa agenda, porque ela tem papel, ela tem um elástico, ela tem espiral, ela tem várias coisas, tinta, tal. O custo dela, vamos supor que é de R$ 20, de uma agenda. Eu vendo ela por R$ 100. Se eu vendo uma agenda, eu tenho custo de 20. Se eu vendo duas agendas, eu tenho custo de 40, porque para cada agenda eu tenho um custo. Isso varia, não varia? Se eu vendo 10, o meu custo vai variar. Se eu vendo uma, o meu custo vai variar. Variou? Então é custo variável. Se eu não vender nenhuma agenda mês que vem, eu vou pagar pelo custo dessa agenda? Não. Então ele não é fixo. Se eu não vender essa agenda mês que vem, eu vou pagar meu aluguel? Vou. Então ele é fixo. Tudo aquilo que está fixado, independente das vendas, é fixo. Tudo aquilo que vai variar é variável. E aí, o que que eu vou falar? Só vou fazer um adendo aqui. Por que que é importante a gente saber o custo do produto? E por que que a gente tem que tomar muito cuidado para quando a gente falar de promoção? Se a minha agenda tem um custo de 20 e eu vender ela por 15, o que que vai acontecer? Cada venda que eu fizer, eu vou tirar do bolso R$ 5. Porque eu paguei por ela 20, você comprou por 15, eu fiquei com R$ 5 de prejuízo. Está todo mundo acompanhando isso?
Isso nem estava aqui no meu script, mas o que que acontece? Eu já vi muita empresa falir por fazer promoção. Isso aí pode ser até uma outra aula, mas só vou falar rapidinho aqui. Por fazer promoção sem calcular custo. Porque o vizinho está cobrando o valor de R$ 15 por uma agenda. Então, para eu não ficar de fora, eu vou cobrar também. Mas eu não considerei os custos. E aí chega no final do mês, eu vendi 100 e tive que pagar 200, porque eu vendi mais barato do que o que eu pagava para fabricar o produto. Entendeu o perigo? Então, é muito complicado. A gente pode avaliar o preço com base no mercado, mas a gente tem que considerar nossos custos. Mas a gente está falando de custos hoje, não está falando de preço, mas só para poder ilustrar aqui a questão do custo variável. Ele vai variar de acordo com a venda, mas se eu fizer uma promoção e não considerar esse custo aqui, quanto mais eu vender, mais prejuízo eu vou ter. Então tem que tomar muito cuidado. Mas, nossa, eu estou vendendo horrores. No final do mês sobra nada. Eu já tive concorrentes de estética, de depilação e tal, que fazia promoção e tal, falia um ano depois. O que que é investimento? Investimento, gente, deixa eu ver as horas. Investimento, ele não é algo que vai acontecer todo mês. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar fácil. Eu tenho que comprar um computador. Ah, por quê? Ah, porque um computador vai me fazer essas planilhas, vai ficar mais fácil de eu fazer os pagamentos e de eu controlar aí a minha distribuição, tal. Ah, legal, vai ser bom para o seu negócio? Vai ser bom para o seu negócio. Beleza, isso é um investimento. Por quê? Você vai comprar um computador de novo mês que vem? Não. Então ele não é fixo. Então não é um custo fixo. E se eu vender 10 agendas mês que vem, o, o meu computador vai fazer, o custo do meu computador vai aumentar pelo fato de eu vender? Não, ele não está ligado à produção e não é todo mês que eu compro. Então, isso é um investimento. Eu fiz um investimento, é um curso que eu faço, é um investimento. Ele não está ligado à venda, ele está ligado ao negócio. E o pessoal é almoço, compras pessoais, né? Então, é só para ajudar aí, para quando eu passar o exercício no final, vocês entenderem o que que é o quê, porque isso vai ajudar muito, viu? Na classificação aí, quando vocês começarem a Shirley, mapear os gastos de vocês. Oi. tem uma dúvida aqui no chat, Hum. com relação a IA. Temos mensalidade e software, entraria em fixo ou investimento? Pelo que você acabou de descrever, eu entendo que seria um custo fixo, né? Todo mês você tem é uma recorrência. É uma recorrência. Porque assim, se eu compro, se eu tô se eu tenho uma empresa de tecnologia e eu comprei um software, é diferente. Eu paguei, sei lá, 15 mil para fazer um aplicativo. Porque a minha empresa agora vai ter um aplicativo onde você vai poder entrar lá e, sei lá, colocar. Igual esses aplicativos que a gente vê por aí. Isso é um investimento, porque eu não vou comprar todo mês um aplicativo. Mas eu uso um aplicativo e ele custa R$ 29 por mês. É um custo fixo, porque eu vou pagar todo mês esse valor, independente se eu vender ou não. Eu entendi a dúvida dela. Ela é um investimento porque é para o negócio. Mas o aluguel também é para o negócio, a internet também é para o negócio, entendeu? Então a gente só vai mudar a classificação porque a diferença é que quando a gente trata de investimento assim, que é compra de equipamentos, um carro que eu preciso locomover, é algo muito pontual. E isso aí vai ajudar vocês depois, quando vocês forem progredindo aí na parte financeira, que é muito fácil evoluir nesse entendimento, porque a gente está começando do zero aqui no entendimento, mas quando vocês forem evoluindo, vocês vão perceber que quando vocês quiserem comprar algo que é mais caro, no caso de equipamento, um carro, você vai conseguir avaliar se você faz um empréstimo ou não e como que você vai pagar esse empréstimo. Mas ele não faz parte do resultado da sua empresa, entendeu? Porque o que acontece é aqueles custos de investimento que eu tive que ter para agregar o negócio, ele não vai
me dizer se a empresa é lucrativa ou não, num demonstrativo de resultado. Porque no demonstrativo de resultado, o que vai mostrar para mim se a empresa dá lucro ou não, não são os empréstimos que eu tomei para fazer investimento, nem nada, tanto é que isso fica fora. Vai ser o quê? Quanto eu vendo, quanto eu pago todo mês e quanto varia no meu produto. Então, sim, eu tenho que considerar como custo fixo, porque eu vou pagar todo mês. O investimento eu não faço todos os meses. Ficou claro? Então entra aluguel de internet, entra mensalidade de IA, entra tudo que você contratou, serviço de terceiro, agência de marketing que você contrata. Eu vou abrir uma planilha aqui que eu coloquei lá vários exemplos aqui que eu vou, no final eu vou abrir essa planilha que eu vou dar para vocês e vocês vão entender também. Então vamos lá. Deixa eu tirar daqui que ficou na frente. Agora então a gente vai recapitular rapidinho. Então, agora nós já sabemos como gastamos com coisas que não percebemos, o exemplo da dieta lá, como tomar decisões mais conscientes, o poder de fazer as cotações, já falamos sobre isso, e adiar ou eliminar os gastos desnecessários. Nós falamos da importância de saber que somos pessoa física e não pessoa jurídica, não refletimos a nossa empresa, apesar de sermos donas. Somos pessoas diferentes. Vamos falar sobre como separar as contas na prática, mesmo quando o negócio é pequeno? Primeira dica: abra uma conta digital. A partir de hoje, não quero ninguém com conta pessoa física. Ó, todas essas dicas aqui que eu tô dando para vocês, para quem reclama que não consegue empréstimo no estímulo, agora vocês vão conseguir, tá? Porque tudo isso aqui vocês vão se organizar, ó. Quero só ver. Mas essa organização É aqui isso faz toda a aí. diferença, tá? Então, vocês vão começar a partir de hoje. Uma conta PJ separadíssima da conta PF, tá? Hoje em dia tá tão fácil abrir conta, né? Porque tem banco digital que não cobra mensalidade, você vai lá e abre, acabou. Então, assim, não tem mais aquela complicador de antigamente, bancos grandes, que a gente demorava mesmo para abrir conta, né? Vá, deixa o negócio criar corpo, aí eu abro uma conta, porque dá muito trabalho. Hoje não. Hoje uma conta PJ só basta ter o CNPJ, é muito fácil. Então tem muitas opções para abrir para você não pagar mensalidade. A segunda dica que eu vou passar para vocês aqui é você vai definir o seu salário. Ah, mas o que que é salário? Ah, eu vou definir então. Meu salário é R$ 50.000. Não é assim. Como é que a gente define salário pro labore? Se eu exerço dentro da minha empresa o cargo de recepcionista somente, né? Eu estou aqui como recepcionista, mas eu tenho alguém que faz o financeiro, alguém que faz o meu marketing e tal. O meu salário vai ser compatível com o salário de recepcionista do mercado. Esse é o meu Prolabore, tá? O que que eu quero que vocês entendam? Que o Prolabore, o salário da empresária é diferente de retirada de dinheiro, de lucro, tá? Porque eu posso ser uma empresária que não trabalha na empresa e eu só faço retiradas, que são os dividendos depois que sobra, o lucro que sobra. Mas eu posso ter uma sócia onde eu trabalho como diretor e a sócia não. Ou seja, eu vou ter as minhas retiradas junto com a minha sócia, 50-50. Além dessas retiradas, eu tenho o meu salário, porque além disso, de ser sócia, eu ainda trabalho na empresa. Então, isso é o Prolabore, tá? Muitas vezes no começo eu não tirava o meu salário, porque eu queria reinvestir o dinheiro na empresa, né? Mas às vezes a gente precisa. Então é importante você definir o seu Prolabore e depois assim, eu vou crescer o meu Prolabore para 30, 40 mil. Aí eu recomendo que você tenha um Prolabore mínimo e faça as retiradas através de dividendos, por uma questão também tributária. Mas hoje é importante você definir um salário, para você viver com esse salário e para você começar a se organizar. Porque uma coisa é a empresa, outra coisa é você. Então, quando você define esse salário e transfere da conta da sua empresa para você, você vai sobreviver e viver o seu dia a dia com o salário que você recebeu. E isso evita você a gastar dinheiro da empresa desproporcionadamente, porque às vezes a empresa é lucrativa e quem não é lucrativo é você. Quem está tirando dinheiro toda hora da empresa
É nós mesmas, entendeu? E às vezes a empresa dá dinheiro, dá lucro. Eu já avaliei a empresa, que a empresa era boa, ela dava lucro. O problema era que, como as contas eram muito misturadas, as compras, toda hora tirava dinheiro da empresa, sabe? Para fazer compras pessoais e tal, então era meio descontrolado. Então não dava para saber. Dava a sensação de que a empresa era ruim, mas não era. A empresa era boa, né? Então é importante você ter essa disciplina, né? Nada de gastos pessoais com o dinheiro da empresa. Isso é um passo, assim, gente, vai mudar tanta coisa na vida de vocês, vocês vão ver. E é claro, assim, no começo eu vou ter um salário, eu vou viver com esse salário, mas é intencional, sabe? Você começa a pensar de forma mais estratégica. Aí aqui eu achei legal, porque eu coloquei assim as ciladas financeiras, mas aí eu pensei na armadilha financeira, né? Então eu coloquei essas fotinhos aqui. Então, eu trouxe para vocês tomarem cuidado, tomada de consciência da questão dessas armadilhas, né? Que eu vejo muitas empreendedoras caindo o tempo todo. A primeira é achar que precisa daquilo, né? Ah, mas eu preciso comprar o espelho dourado com o mouse dourado, com o teclado dourado, porque eu vi uma influencer fazendo os stories e tinha todo um quadro bonito, não sei o que bonito, a ring light bonita, não, 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 não. Então, às vezes, a gente cai em tentações que, que é besteira, né? E às vezes não são necessidades. Então, achar que você precisa de tudo para começar. Então, para começar, gente, comecem com o mínimo viável. Começa, depois melhora. Então, não vai comprar um sistema financeiro para poder fazer, não. Começa com pouco, entendeu? E assim vai. Dentro da empresa também. Não preciso ter a escrivaninha mais bonita, a mesa mais bonita, entendeu? É, é o mínimo viável, né? Então, por exemplo, uma ex-funcionária que foi montar um estúdio de design. Ela queria comprar a mesa que reclinava com botão, sabe, elétrica, caríssima. Eu falava, poxa, mas você precisa disso agora, né? Então, são essas questões aí. A segunda armadilha é o famoso, é só dessa vez. Ah, não, essa é a primeira aqui, né? Eu falei uma antes, né? É só dessa vez. Então, cuidado, essas exceções, elas podem virar regras. Então, esse é só dessa vez, é só dessa vez. Ah, é só dessa vez que eu vou comprar esse bolo, é só dessa vez que eu vou comprar isso, é só dessa vez que eu vou pegar esse Uber. Isso vira, essa exceção vira regra, e você nem percebe. Então, tem coisas que você cria um hábito, um ritual, e você não percebe. Depois tem aquela também que se fulana tem, eu também preciso ter, né? As, cada necessidade são únicas, então essa questão da comparação, todo mundo tem, né? Tá todo mundo usando agora, então tem que tomar muito cuidado, a gente tem que tomar essa consciência também. Tá na promoção, aquele negócio que eu falei para vocês, é pegar ou largar, se tá na dúvida, a resposta é não. O parcelado, gente, o parcelado, as pessoas fazem conta assim, custa R$ 1.000. Nossa, é caro. Ah, mas eu parcelo em 10 vezes, foi R$ 100. Gente, não é R$ 100, é 1.000, só que parcelado. Começa a pensar desse jeito. Porque as pessoas pensam no 100 da parcela. Ah, não, 100 eu posso pagar. Não é 100, é 1.000. Pensa com a cabeça de 1.000. Eu estou só parcelando, tá? Então, isso é uma armadilha. Então, são armadilhas. Vamos lá que eu vou acelerar um pouquinho que está terminando. Então, é isso, gente. Começa hoje, cria um sistema, revise suas compras, separe suas contas, PJ e PF. Então, essa recapitulação aí. Quais são as desculpas que eu sei que vocês vão dar? Ah, Sheila, eu não tenho tempo. 5 minutos diário que eu estou pedindo. Ah, Sheila, mas eu já estou no vermelho. Isso não vai ser para mim. Começa mesmo assim. Tem uma pessoa que eu já atendi que estava no vermelho. Ela precisou de 3 meses para entender os gastos. Não foi uma semana, nem 7 dias, nem 15 dias, não. Ela ficou lá, firme. 3 meses. Ela entendeu os gastos. Em 6 meses ela virou o jogo. Vocês acreditam? Mas ela precisou de 3 meses para entender. Ela ficou lá, encarando, sabe? Assim, encara o negócio de frente, encara o bichão de frente, gente. Não tem medo, não. A pior coisa é combater um inimigo que a gente não conhece. Encara. Eu quero saber quem é você, eu quero saber onde que está errado, eu quero saber exatamente o que está acontecendo, tá? Ou a outra desculpa, ah, Shira, isso aí que você está falando é muito lindo, maravilhoso, mas para mim o negócio não serve.
Adapte os princípios. E eu não sei por onde começar. Só comece registrando seus gastos. Você vai ver como que vai expandir. Só isso, gente. Só comece registrando os gastos. Não consigo começar do nada. Nenhuma coisa, nem outra. Não consigo fazer nada disso que você está falando. Registra os gastos. Ah, mas eu não sei o que eu vou fazer com isso. Sabe sim, no final você vai entender exatamente onde é que você está gastando. Isso vai abrir sua mente de uma forma tão grande. Eu ia contar uma historinha aqui, mas o tempo está curto. Mas porque eu estou com essa empresa nova agora, né? Chama Metabol Saúde. Eu vou falar para vocês que eu abri e fiz bastante economia, eu pesquisei bastante coisa, sabe aquela coisa do comércio depois melhora? Eu tenho um produto maravilhoso, o site não estava bom, mas eu economizei muito, eu pesquisei fabricantes, eu pesquisei a fábrica, eu negociei o lote que eu tinha que ter do produto para começar a vender. Então, nessa brincadeira, eu economizei uns 15 mil, gente, sem brincadeira. E aí, o que que eu vou fazer com esse dinheiro agora? Eu vou pegar e vou investir em rede social e no site. Então, se vocês forem lá seguir o meu Instagram, vocês vão perceber nos próximos 2 meses uma mudança que a gente vai fazer no site e na rede social. Mas por conta da gestão de custos, né? Porque é uma empresa nova, eu estou vendendo bem pouco, o faturamento os meus custos estão maiores, e é um caso real que eu estou trazendo assim, bem, bem recente para vocês, de um negócio meu, do que realmente eu aplico, que eu faço tudo isso que eu falei para vocês, eu faço também. Então, eu consegui economizar só fazendo essas pesquisas, esses controles, e agora eu vou poder usar esse dinheiro aqui no meu site e na minha rede social. E aí, nem precisei de investimento inicial, porque foram as economias que eu fiz. Então, várias coisas, né? Eu não aluguei espaço, eu consegui conversar com o pessoal da logística, que é aqui pertinho, que eles têm um espaço lá. Então, assim, não precisei ter um lugar e nem nada mirabolante, não. Então, essas coisas, né, que a gente tem que avaliar. Precisa ter tudo para começar? Não. Depois a gente melhora. Então, nós falamos aqui sobre separar as contas. Antes de comprar as 3 perguntinhas, se vai aumentar o faturamento, se é urgente, se pode esperar. 5 minutos por dia, começa hoje, aprenda fazendo o primeiro passo, que é o mais importante. Então, vamos lá. Pronta para vocês começarem? Eu vou mostrar para vocês. Eu vou abrir o Excel para vocês e eu trouxe aqui, o que que eu trouxe para vocês? Essa planilha de controle diário de gastos, tá? Que eu vou abrir para vocês, mais ferramentas adicionais que eu vou colocar no Drive, tá? Quem quiser prolongar esse assunto aqui de mentoria, da parte de financeira, eu coloquei numa trilha completa, chama Controle Financeiro do Zero, é uma trilha com 4 livros, mas assim, é livro técnico? Não é. A linguagem, eu usei andragogia, que é uma linguagem que a gente usa para falar com adultos. Eu fiz a linguagem como se eu estivesse falando com as minhas mentoradas. Então, eu falava assim: ó, agora você vai fazer assim, agora a gente vai para o próximo passo. É desse jeito a conversa. Se você ler uma página por dia, vai parecer que é uma mentoria por dia, tá? E aí, isso aqui eu vou disponibilizar aqui, até comentei com a Helena. Esse livro aqui, eu vou disponibilizar aqui pro estímulo, eu deixei lá num preço de R$ 9, que é a taxa da plataforma só de R$ 9, só para o pessoal do estímulo. Eu vou manter esse preço até o final desse mês para vocês conseguirem acessar. Então, lá vai ter os 4 livros e esses materiais Excel que eu vou dar para vocês hoje, tá? Só os livros mesmo que eu não consegui colocar aqui, porque eles já são uma trilha que fica nessa área de membros, tá? Então, mas já estou falando aqui logo que é R$ 9 por conta de ser 4 livros. Mas aqui no Drive que eu vou disponibilizar para vocês, eu já vou colocar essa planilha de gastos iniciais com a aula que eu dei hoje, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês. Espera aí. Eu vou parar aqui, vou abrir aqui a planilha que eu vou disponibilizar para vocês. Ó, tá todo mundo vendo a planilha? Acho que ela tá Ainda tá abrindo, Shirley. carregando aqui pra mim. E agora? Agora foi. Tá. O que que eu fiz aqui? Deixa eu fazer.
Nossa Senhora. Sumiu vocês, gente. Peraí. Show. Agora voltaram. Ah, porque eu queria tirar aqui. Vocês estão vendo as abinhas aqui embaixo? Introdução, informação Tava bem adicional. assim. Sim. Sim, tá Tá. tudo certo aqui. Essa aqui é a planilha Excel que vai estar no Drive, que eu vou disponibilizar para vocês, tá? Não tem que pagar nada disso, é só os livros lá, tá bom? Isso aqui já vai essa apresentação e essas planilhas. Eu deixei de um jeito que fica fácil de vocês entenderem. Então, eu coloquei o objetivo dessa planilha, quais os benefícios que você vai ter com essa planilha, o que que você vai fazer todos os dias, o que que você vai fazer no final da semana, no final do mês. Então, eu deixei aqui um passo a passo bonitinho aqui para vocês, tá? Ó, você vai registrar as entradas e saídas, depois você vai revisar os seus lançamentos. Você pode imprimir, você pode anotar também do jeito que você quiser. Eu só fiz aqui para deixar desenhado o que eu falei para vocês durante a aula. Aqui os tipos de gastos que eu comentei com vocês, quais são os fixos, quais são os variáveis. Então, eu coloquei aqui aluguel, internet, salário, o variável matéria-prima, comissão de venda, embalagem, né? Um investimento seria curso, reforma, pessoal seria mercado, presente. E aqui é a planilha que eu comentei com vocês sobre a registro dos gastos a partir de hoje, tá? Então não é fluxo de caixa, isso está na outra planilha, mas isso aqui, para começar, é o principal, porque não tem como a gente querer atropelar. Então, acho que é por isso que muitas vezes a gente desiste, porque a gente quer pegar o fluxo de caixa e tal, e é chato, porque é complicado, mas a hora que vocês tiverem uma base boa aqui, fica mais fácil subir o próximo degrau. Então, o que que eu coloquei aqui? Eu fiz um exemplo aqui, por exemplo, aqui, nessa coluna aqui são as datas. Então, por exemplo, 1º de maio, 2 de maio e tal, e aí fecha, gasto da semana um. Então, você vai poder fazer isso para qualquer mês. Então, eu coloquei por semana para ficar mais fácil vocês fazerem as avaliações. Então, você vai registrar diariamente, só que ao final de semana você pode já revisar o que você gastou na semana para já mudar para a próxima semana, não esperar o final do mês para mudar. Entendeu? Ah, nossa, isso aqui nada a ver, esse gasto aqui, semana que vem eu já corrijo. Então, você tem aqui essa coluna, o dia da semana, se você quiser colocar, porque às vezes fica mais fácil, segunda, toda sexta-feira eu percebi que eu faço tal coisa, sabe? Assim, você vai entender o seu comportamento financeiro também. Você vai escrever a descrição do gasto e vai colocar a categoria, se é fixo, se é variável, tá? Aqui você vai colocar o valor e aqui a forma de pagamento. E você vai escrever aqui observações, o que você quiser, por que que você comprou, o que que você comprou e tal. Isso aqui, gente, já vai dar uma base muito boa. O que que você vai conseguir ver aqui? Você vai conseguir ver depois quais foram os seus gastos fixos. Então, por exemplo, se no final eu vi que eu tenho R$ 1.000 de gasto fixo, eu vou saber exatamente quais são os meus gastos no mês que vem, independente se eu vender ou não. Eu já tenho já uma previsão de despesa para o mês que vem. E eu também consigo avaliar, dentre esses gastos fixos, se tem algum que eu consigo negociar, ou se tem algum que eu estou pagando e sem usar, entendeu? Então aqui você já consegue fazer. Você já consegue ver investimento que você fez ou que você pensa em fazer. Com isso aqui, isso já te dá uma base para você entender até quanto você vai precisar vender mês que vem. Então, tem muita gente que tem dúvida com relação a estabelecer metas de vendas. Isso aqui vai ajudar, porque a minha meta de venda tem que ser o mínimo para eu pagar minhas contas. E o meu salário, porque o meu salário também entra como folha de pagamento fixo, né? Então, eu já sei onde que eu começo. O ponto de partida de uma venda, por exemplo, de uma meta de venda. Então, isso aqui é o ponto de partida da aula de hoje, tá? Porque a evolução disso vai ser outras planilhas, que eu vou até compartilhar com vocês, mas eu não quero gerar desespero. Mas, por exemplo, o que que é a planilha de fluxo de caixa? Só para ilustrar para vocês. Agora vocês estão vendo? Sim. Quando Então, falam, né? Quando falam por aí. Deixa eu colocar aqui.
A planilha de fluxo de caixa nada mais é que entrada menos saída. Então, aqui em cima eu coloco tudo que entrou. Então, o que que entra? O que que é receita? Receita é tudo que eu vendia, tudo que entrou, todo o dinheiro que entrou, tá? Aqui embaixo é tudo saída. Então, aqui entra os custos fixos, que alguém perguntou aí. Eu coloquei alguns exemplos aqui, ó. Aluguel, energia elétrica, água, telefone, internet, a retirada do sócio, folha de pagamento, FGTS, serviço de contabilidade, faxina. Essa depreciação aqui é quando você compra equipamento, não precisa preencher agora. Então, aqui é custo fixo, tudo aquilo que eu pago todo mês, que você já vai ter feito esse levantamento na outra planilha lá. Então, por isso que é importante a gente começar devagarzinho e depois a gente vai evoluindo. Aqui você já sabe quanto que você vai gastar no mês. Aqui é variável. Então, se eu bonifico o vendedor, quanto que eu dou de comissão? Eu premio, né? Vai depender. Bateu a meta, eu pago. Não bateu, eu não pago. Então, por isso que é variável. Então, eu coloquei aqui. Investimento. Eu fiz algum investimento? Comprei algum aparelho? Comprei algum computador? Essas coisas assim, ó. Coloquei investimento pré-operacional também, reforma. Eu dividi aqui os investimentos. Tudo isso aqui é negativo, ó. Tudo isso aqui vai sair. Depois, no final, eu vou ter o total das minhas saídas e o total das minhas entradas, que ele vai puxar lá de cima, tá? Ó, aqui é uma soma das entradas, depois aqui vai somando tudo, ó. Aqui vai somar os custos fixos, vai somando tudo. Chega lá embaixo, eu tenho o total das entradas, das vendas, e o total do que saiu. Independente se foi fixo ou variável, saiu. Eu tive que pagar. E aí aqui eu sei, aqui eu vou saber se eu tenho necessidade de empréstimo, porque se eu paguei mais do que eu recebi, eu tenho que ver onde que eu vou arrumar esse dinheiro. E eu tenho o saldo final. E o fluxo de caixa, ele nada mais é que um fluxo. Então, quer ver? Eu vou pôr uns valores aqui, só para, ó, vamos supor que eu faturei 10 mil e pago R$ 500 de aluguel, eu tenho que pôr no negativo, tá? Ó, R$ 600 de aluguel, eu pago R$ 300 de energia elétrica, menos 150 de água, e assim vai, certo? Eu vou preenchendo aqui bonitinho. Aí na minha folha de pagamento aqui, eu retiro, eu paguei R$ 500 para o vendedor e pago R$ 1.500 de folha de pagamento também, para ele aqui, fixo. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, R$ 1.500, vamos supor. E eu retiro para mim todo mês R$ 2.000, que é o que eu mereço. Faz de conta. Então, eu já tenho aqui. Não comprei nada de móvel, só comprei uma lâmpada. Então, eu tenho aqui, total de entradas foi 10 mil. Aqui embaixo, a soma de todas aquelas saídas que eu coloquei lá em cima deu 5.060. Ah, na verdade, ele tá. Depois eu arrumo isso aqui. 10 mil menos 5.060 deu 4.940, certo? Esse foi o meu saldo final, positivo. O mês de fevereiro, se eu terminei o mês de janeiro com 4.940, eu começo o mês de fevereiro já com 4.940. Isso é o fluxo de caixa, por isso chama o fluxo, tá? O que eu comecei o mês passado, eu inicio esse mês. E assim eu vou repetindo. Esse é o fluxo de caixa, gente. Nada demais, né? Besteira. Agora vocês vão ficar esperta nisso, né? E existe esse é o mensal e existe o diário, né? Você pode registrar diariamente também os seus gastos e ter no final do mês para depois completar aqui quanto que fechou o mês. Aqui é projeção futura. O que que dá para fazer? Essa planilha eu vou disponibilizar para vocês também. Mas, por exemplo, vocês já fizeram o controle de gastos, então é importante que vocês façam pelo menos 1, 2 meses aqueles gastos lá, porque você já vai ter uma noção do que você gasta de variável, do que você gasta de fixo, porque tem uma média, né? Se eu vendo 100, eu gasto tanto, se eu vendo 50, eu gasto tanto. Então, na média, eu sei mais ou menos quanto que é o meu variável, certo? Quanto que é o percentual do meu custo variável com relação às vendas. Então, você faz um cálculo meio que por aproximação.
E aí você vai lá e coloca assim, beleza, se eu vender 10 mil, eu vou ter de saídas mais ou menos R$ 6.000, que é o meu custo fixo. De variável, é mais ou menos 20% de tudo que eu vendo, é o quanto que eu gasto. E aí você consegue ter uma previsibilidade, você consegue trabalhar metas de vendas, você consegue trabalhar projeções, crescimentos. Então, isso aqui é bem interessante quando você já tem mais clareza dos seus números, né? E depois vem esse DRE que eu não vou entrar agora no detalhe, porque isso tudo eu vou explicando no meu na trilha de financeira, que aí é um passo de cada vez, né? Então começa do zero, então são quatro volumes, e ele vem daqui. deixa eu- São 4 volumes, então ele começa com os fundamentos da mente financeira empreendedora, bem devagarzinho, tomando consciência, depois ele vai para o planejamento, controle, com clareza, que é isso que a gente está falando hoje. Aí depois ele entra para um crescimento, para a gente começar a trabalhar um crescimento sustentável. E aí depois que a gente entra para um plano de ação, que seria o plano de ação para crescer de fato. Então, tudo isso está explicando lá bonitinho. Só que hoje aqui são os controles de gastos que eu passei para vocês. Então, vamos seguindo aqui. Acho que só para fechar. Eu quero deixar aqui as perguntas, se vocês tiverem perguntas, os meus contatos estão aqui.